Bom, pessoal, bom dia, boa noite, né? É mais boa noite do que bom dia. Boa noite. Hoje eu vou falar aqui, boa noite nos bastidores, Mauro. É, eu vou falar aqui do Miguel de Unamuno e muito particularmente a partir deste livro aqui, que é um livro, é uma tradução de Miguel de Unamuno, que é um grande autor do século XX. Gostaria aqui de começar a falar do recorte que eu escolhi para esse vídeo, né? Essa live aqui, que depois vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai para o YouTube depois de alguns dias. Mas ela vai ficar gravada aqui no Instagram, de maneira que outras pessoas possam ver caso interesse, né? Então, o recorte que eu vou fazer hoje, ele tem a ver com o processo de tradução que eu construí para traduzir as poesias de Miguel de Unamuno para a língua portuguesa. Miguel de Unamuno é um poeta pouco conhecido como poeta, ele é um filósofo, e então o meu foco aqui é trazer as poesias dele, elas são muito pouco conhecidas. Eu vou falar um pouquinho depois tanto da biografia dele quanto das produções literárias dele. Mas boa noite, Alexandre, tudo bem? Nirton, boa noite. Então, aqui a questão realmente é da tradução e trazer esse recorte dos poemas do Miguel de Unamuno. Aqui no Brasil ele realmente é mais conhecido, como em muitos outros países, pela produção filosófica que ele tem, também pelo ativismo político dele. Foi um filósofo que desempenhou várias funções, foi um ativista político também muito grande. E boa noite, Alexandre. E aqui a gente vem trazer uma outra parte da produção do Miguel de Unamuno e Hugo, né? O nome dele era Miguel de Unamuno e Hugo. E para, inclusive, aumentar e expandir o nosso conhecimento sobre, a meu ver, esse autor muito importante que conversa ainda conosco atualmente. Então aqui eu vou falar mais para o final da live, eu vou trazer alguns poemas dele, vou fazer algumas leituras desses poemas para mostrar justamente os pontos de tradução, como é que a gente pode se aproximar e traduzir um autor tão prolixo, tão complexo como Miguel de Unamuno. Como é que essa operação ela acontece quando a gente está na posição de tradutora, e é o meu caso aqui, tá? Por que a gente tem que falar de tradução? Muitas vezes os textos eles chegam para a gente um pouco como se a gente não conhece o caminho que eles tomaram para esse acesso ao qual nós temos ele. Aí eu estou falando dos textos que vêm de outras línguas e nós somos leitores, lemos muitos textos, lemos revistas em quadrinho, lemos um monte de coisas. Essas coisas chegam como para a gente? Elas chegam pela tradução, quando não escritas em língua portuguesa. Então a tradução, ela é essa questão aí de o que acontece nesses, né, pegando aqui os bastidores, o que acontece nesses bastidores para que a gente tenha esse texto. A tradução é isso. A tradução é tudo que acontece nessa parte de trás, que normalmente ela não é dita, e nós temos então um livro, um belo livro como esse aqui, e outros também, mas que nos falam desse processo. Então eu vim trazer aqui alguma coisa que normalmente a gente sabe, o livro foi traduzido, mas a gente não sabe como isso acontece. E eu acho que isso é importante, interessante também as pessoas saberem mais sobre tradução.
Então, o livro que eu traduzi, então, falando aqui, é esse livro aqui. Esse livro é uma edição da editora da Universidade de Brasília. É um livro de poemas de Miguel de Unamuno. E nós temos aqui 19 poemas. A opção da editora, com a qual eu realmente concordo em número, gênero e grau, é uma edição bilíngue. Então, vocês têm aqui essa parte aqui em espanhol e essa parte aqui em português. E sempre um texto conversando com o outro. É um diálogo. Então, você abre uma página, então você tem aqui ambas as línguas, não é? Primeiro o espanhol e depois o português. O que eu acho deveras interessante, no sentido até de aprendizado, eu quero ver como é que ficou na outra língua. Então, a gente tem digamos, uma comparação, né? A gente chama isso de maneira mais técnica de cotejar, cotejando os textos, né? O texto original e a tradução. Então, esse é um livro de 19 poemas. As temáticas dos poemas são muito variadas, mas elas cobrem algo sobre o qual eu vou falar, que é o sentido trágico da vida. Miguel de Unamuno, não nos esqueçamos que ele foi um filósofo, então ele refletiu sobre a vida nesse momento da Espanha muito complicado, que foi uma grande crise moral, que começou com a perda dos territórios das ex-colônias da Espanha, 1898. Então, aí o país começa a entrar numa crise e vários artistas começam a participar desse movimento. Então, o Miguel de Unamuno foi um deles, que esse movimento foi chamado de Geração de 98, porque aconteceu em 1898. Então, no caso específico do Miguel de Unamuno, a grande questão dele é uma questão do destino trágico da vida, do trágico. Não nos esqueçamos que ele é formado em filosofia e literatura grega. Então, esse trágico, ele traz também, claro que revisitado ao tempo dele, não façamos aqui anacronismos, né? Mas ele tem esse sentimento trágico, que também tem a ver com a questão transcendental. Tem alguns poemas que eu vou ler aqui, eu vou ler ora em espanhol, ora em português, porque ele marca, alguns deles marcam muito bem isso. Quer dizer, o trágico é não saber o que vai acontecer também com a vida, o sentido trágico disso que nós vivemos, na concepção e na acepção de Miguel de Unamuno. Então, vamos falar um pouquinho da biografia dele. Ele nasceu em 29 de setembro de 1864, então daqui a pouco está chegando o aniversário, né, do nascimento dele, e ele, na cidade de Bilbao, ele era basco, e ele falece em 31 de dezembro de 1936, aos 72 anos, na cidade de Salamanca, na província de Salamanca. 1936, a gente está aí às portas da guerra, né? A Europa está a sangue e fogo com muitas guerras, e a Espanha vai entrar também nesse período, né? Já tinha começado a questão da Guerra Civil Espanhola, então é esse momento que é o final da vida dele. A formação dele, ele se forma inicialmente no Instituto Vizcaíno de Bilbao e depois ele entra para a Universidade Complutense de Madrid. E ele apresenta, alguns anos depois, 1884, eu estou falando aqui porque eu sempre estou com a minha colinha aqui, ele apresenta um doutorado em Língua e Literatura Gregas na Universidade de Salamanca. E em 1901, ele é nomeado reitor da Universidade de Salamanca e em 1914, estamos novamente às vésperas de uma outra guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, ele foi destituído desse cargo. Ele tem uma extensa produção. A produção dele, ela cobre romances. Eu vou citar dois aqui muito importantes, que é o Niebla
publicado em 1914, que é um marco na literatura espanhola, e La Tia Tula, esse foi publicado em 1921 e adaptado para o cinema em 1964. Ele também tem, na parte mais, digamos, de filosofia, os ensaios, e aqui o ensaio como uma das formas de pensar os desafios sociais pelos quais passava a Espanha. Um deles, né, Del Sentimiento Trágico de la Vida en los Hombres y en los Pueblos, foi publicado em 1913, e ele tem também os poemas que apareceram pouco, mas eu acho que é uma parte importante da produção dele. E ele tem também uma produção jornalística, principalmente sobre a Primeira Guerra Mundial. Essa produção ainda não é muito conhecida, ela está sendo estudada ainda por vários estudiosos da obra dele, né? A obra dele tem uma repercussão no mundo todo e ele já foi muito estudado, mas ainda tem essa parte da produção jornalística, principalmente no período que ele estava em Paris, depois do exílio dele, e ele começa a escrever sobre várias coisas e usando o meio jornalístico, né, o texto jornalístico. Em termos políticos ou de atividade mais política, ele sempre foi um grande ativista social e político. Ele sofreu um exílio, ele foi exilado no arquipélago das Ilhas Canárias, em 1924, e depois que ele foi anistiado, ele se recusa a voltar à Espanha e ele vai para Paris. É quando ele começa essa escritura em texto jornalístico. Depois que ele volta, ele é deputado pela circunscrição de Salamanca entre 1931 e 1933. Então aqui nós chegamos, né? Então essa biografia dele, ou esses pontos biográficos, né? Porque aqui a gente está muito longe de resumir a vida dele, que foi muito intensa e foi muito longa também. Mas dá para ver a complexidade justamente quando a gente chega para traduzir os poemas dele. Quer dizer, os poemas dele estão, como dizem em espanhol, involucrados, né? Estão presentes e fazem parte dessa teia de produção que ele teve e que passa por vários tipos de textos num tempo muito longo. Então, ele, entre artigos de jornal, ensaios, a parte então mais filosófica, o romance e as poesias, vocês veem que tem um leque muito grande de elementos com os quais ele jogou. E claro que fatalmente, e esse é um dos pontos que eu acho fundamental quando a gente começa a traduzir, é entender o universo daquela pessoa, é entender o mundo daquela pessoa, aonde, boa noite, Isabel, como é que ele estrutura o mundo dele e aonde entra essa produção, no caso aqui, dessas poesias. Então, nesse recorte mais de tradução, Miguel de Unamuno e tradução, ou Miguel de Unamuno em tradução, ou poesia traduzida, como vocês quiserem, uma das preocupações minhas foi essa. Eu já conhecia Miguel de Unamuno antes, já tinha lido, mas essa tradução realmente foi um momento, foi uma oportunidade que eu tive para realmente me adentrar na vida dele, na produção dele, reler alguns textos. Claro que não reli tudo, não dá para, eu não consegui pelo menos reler tudo, mas dá para a gente ter alguns pontos fulcrais em relação à obra dele. Então, para o tradutor que se propõe a fazer um trabalho de tradução no âmbito de uma produção tão densa, tão intensa, tão complexa como é essa do Miguel de Unamuno, a primeira questão é essa, entender o universo dele, porque
As poesias, necessariamente, os poemas aqui não têm a chave, mas elas pertencem a esse universo. Então, eu tradutora, eu tradutor, tendo conhecimento deste universo, que a gente vai descobrir qual é, a gente pode adentrar e resolver as questões de tradução com muito mais propriedade e muito mais assertiva. Embora eu sempre fale, né, sempre digo que uma das grandes características positivas que o tradutor tem que ter é a humildade e sempre saber se é realmente aquilo que a gente está validando, se é realmente aquilo. Então é um trabalho de muita cautela, a meu ver. Então, deixa eu beber uma aguinha porque eu estou falando, tá muito seco aqui. Então, eu vou começar, eu gosto muito de ler, né? Quem já acompanhou minhas lives sabe disso, eu amo ler. Ler é uma energia que brota, que eu acho, assim, fundamental. Mas ler também, oralizar em voz alta, é também uma maneira de acessar o texto. E essa é outra questão da tradução. E na poesia isso é muito importante, porque nós muitas vezes recebemos os textos por escrito, eles foram impressos. Então a gente não tem a parte oral que nós devemos reconstruir no âmbito deste trabalho também. Então um dos momentos que eu tenho com os poemas que eu traduzo, eu faço muito isso quando eu traduzo poesia, é a leitura em voz alta. Então eu vou ler aqui para vocês o primeiro poema que justamente está nesse livro aqui e que é um poema muito, muito, muito bonito, porque ele é uma metalinguagem justamente da produção dele. Ele fala aqui, inclusive pelo título, né? O título é Denso, Denso é o primeiro. Eu vou ler em português. Essa densidade justamente foi uma das chaves que me permitiu entrar na poesia dele. Por que denso? Foi a pergunta que eu me coloquei. Por que qual é o objetivo dessa densidade? Falar do poema de maneira densa, né? E qualificá-lo, adjetivá-lo como denso. Então aqui vai o poema, na minha tradução, o poema de Miguel de Unamuno. Denso, denso. Olha, amigo, quando livrares ao mundo teu pensamento, cuides que seja, antes de tudo, denso, denso. E quando abrires a chave que contém teu sentimento, que em teus cantos ele emane, denso, denso. E o jarro que tu nos ofereces do teu sentimento os desejos, do teu pensamento os cuidados, denso, denso. Olhe, vasto é o caminho e curto, muito curto, o tempo. Parar em cada morada não podemos. Diz-nos em poucas palavras e sem sair da senda, diz-nos o mais que puder, denso, denso. Com o firme fio do ritmo, fervorosos sejam teus versos, sem sobras, em carne firme, densos, densos. Então, esse é o poema de Miguel de Unamuno, em português, traduzido por mim. E o que eu busquei, aí entrando também na questão da tradução, o que eu busquei aqui? Além da questão de conhecer a obra, né, que eu já acabei de falar, o que eu busquei com essa oralização? Eu busquei captar a voz dele, captar o silêncio do poema. O silêncio fala também.
Eu sou muito sensível ao silêncio, à tipografia. A gente sabe que em poesia existem vários poetas que usam a página em branco para falar alguma coisa ou para não dizer nada. Então, isso faz parte daquela construção poética ali. Então, ele tem, são 6 estrofes de 4 versos cada uma, e ele tem, ele usa pontuação, ele usa maiúscula, e ele vai pontuando ele primeiro tem o vocativo, né? Olha, amigo, ele tá falando para alguém, ele tá dando um conselho. Me lembra aí eu tô falando de memória, a carta a um jovem poeta, que também fala disso. Como é que a pessoa tem que escrever, como é que a pessoa tem que construir a obra dela, como é que a poeta, nesse caso, vai condensar aquilo ali, porque é uma condensação, é uma coisa densa. E o título do poema é esse, Denso, Denso. Então, quando eu li em espanhol, eu li em voz alta várias vezes, e a minha questão era, qual é a música dali? Aí, no sentido de música, nós temos, no âmbito da poesia, eu declino isso em duas questões. Primeiro, que é a prosódia da língua. Cada língua tem a sua musicalidade, cada língua tem a sua maneira de colocar as sílabas tônicas e aquelas que vão ser menos, são as fracas, né? Mas o ritmo tá ali nas tônicas. Então, como é que esse ritmo ele aparece em espanhol? Primeiro em espanhol. Por quê? Porque eu estou traduzindo do espanhol. Então, eu, pessoalmente, sou uma tradutora que não vou correndo para achar a decisão na outra língua. Não, existe todo um trabalho prévio, existe todo um trabalho de entender como é que esse texto funciona na própria língua. Porque a partir daí eu vou ter todos ou muitos elementos que vão me dar a textura, a palavra, o silêncio. O que eu poderia, por exemplo, na questão do léxico, eu posso substituir tal palavra? Sim, mas essa aqui rima com essa. Poxa, mas que rima é? É uma rima AB? É uma rima cruzada? Como é que é a rima? Como é que é o sistema métrico? Como é que ele faz a cesura? Cesura é o corte no meio do verso, né? Normalmente a gente faz isso com a pontuação. A gente usa a pontuação para quem usa. Eu já não uso. Nos meus poemas eu gosto de deixar o leitor justamente entrar. Então, essa questão da pontuação, que aqui é uma coisa que me importa muito quando eu leio um poema, e muito mais quando eu estou traduzindo um poema, é ver justamente aonde ele para, aonde ele respira, o porquê que ele respira desse jeito. E isso são as hipóteses que eu vou fazendo sobre a construção do poema. Então eu estava falando da música, né? É a prosódia da língua com essa coisa técnica. É o que, por exemplo, quando um estrangeiro fala uma língua, fala o português, a gente já sabe imediatamente. Por quê? Porque ele não sabe ainda, ou talvez nunca consiga, porque aí é uma questão também de aparelho fonológico, né, de pronúncia dos sons que você pode aprender quando pequena, quando você aprende mais velho, é mais complicado, porque o nosso aparelho fonológico já está formado. Você ouve que aquele som não sai exatamente como a gente pronuncia. E é essa distância, uma questão de distância, uma questão de som que a gente identifica e fala, tá, essa pessoa, então logo, né, aí a inferência. Então, eu busco sempre entender qual é a prosódia. Porque a prosódia, ela pode dar, da língua original, ela pode me dar elementos, e normalmente ela me dá elementos para eu construir, ou reconstruir, ou transcriar, como eu falo sempre do Haroldo de Campos, transcriar essas formas poéticas em língua portuguesa.
que eu não sei como vai ser a priori. Isso é uma construção, é um processo. Eu não acordo dizendo, nossa, esse poema vai dar isso. Não é assim não. É um trabalho manual, principalmente para poesia. A gente tem alguns softwares e tal, a gente pode trabalhar com isso, mas a validação, a meu ver, principalmente de poesia, tem que ser humana e completamente humana. Então, aí a música, mas eu também tenho, além da prosódia, que a gente pode ter, na qual a gente tem essas questões técnicas de sílaba tônica e etc e tal, que é a marcação mesmo da maneira como a gente pausa, né? Isso a gente aprende. A gente também tem a musicalidade daquele poema, que pode não ser a mesma musicalidade que a gente tem em outro poema na mesma língua. É daí que a gente também começa a entender como é que cada poeta faz a sua produção poética dentro de uma mesma língua. Em língua portuguesa a gente tem vários exemplos, né? Como é que um poeta específico, aí a gente vai lá e olha como é que ele faz ou como é que ela faz. E é isso que eu tento aprender, é isso que eu tento identificar nessa questão da oralização. Então não é só, eu amo declamar. Sim, amo declamar, porque tem também a ver com uma questão da origem da poesia. A poesia vem de uma tradição oral. Então eu gosto muito de oralidade. Eu acho que é importante, não é só a língua, uma língua viva tem sempre oralidade. Agora, nesse caso específico da tradução, a oralização, ela responde principalmente a essas duas questões. Primeiro, perceber a prosódia, que aí eu posso também ir para o lado mais técnico. Então já sei que tal língua, a tônica é assim. Ou então o silêncio é mais assim, porque eu já li outras obras na mesma língua, né? Daí o conhecimento do tradutor, em adentrar num campo que ele conhece ou que ele já se acercou de alguma maneira. Isso aí é a experiência do tradutor com as línguas, que é muito benéfico na tradução. E a outra coisa é a questão da música. Então, e aí começa o meu desafio, que é como é que eu vou traduzir isso aqui? Então não é, isso aqui tá aqui, então eu vou botar aqui. Não, pode ser que eu tenha, por exemplo, a palavra amigo, a gente tá falando nesse caso de duas línguas próximas, né, duas línguas latinas, português e espanhol. Então eu tenho sim uma proximidade em termos do vocabulário que eu não teria com outras línguas, português e turco, por exemplo. Eu não tenho, porque aí são realidades culturais completamente diferentes. Mas aqui eu tenho, mas não é por isso que eu já vou dizendo qual é essa palavra. Eu preciso entender, porque eu também tenho falso amigo, eu também tenho várias armadilhas na tradução, que se eu não tomar cuidado eu posso construir um falso sentido ali e perder totalmente o que o autor queria, pelo menos a hipótese que eu faço sobre esse texto, porque a gente não pode entrar na cabeça do autor, né? Isso para mim não existe. A única coisa que a gente tem é o texto, no caso do Unamuno, que ele deixou, né? O texto que ele deixou. Então, a partir disso aí, eu vou construir esse caminho. E esse caminho é mais ou menos árduo, é mais ou menos fácil, também em função do poema e do que ele diz no poema. Então, esse poema, para mim, ele é uma metalinguagem de como é que se escreve poesia. Ele tá quase, por isso que eu pensei na Carta a um Jovem Poeta. Ele fala do que é importante, como é que você vai fazer isso. E ele dá um aviso, ele fala, olha, a gente não pode, né, aqui na estrofe 4, olhe, em espanhol é mira que es largo el camino y muy corto el tiempo, parar en cada posada no podemos. Então,
inclusive essa velocidade que alguns versos pedem, enquanto que outros são mais lentos. Aí eu estou falando novamente dessa questão da oralização. Então, esse poema eu realmente acho ele um primor. Ele é muito denso, né? Ele retomando aqui as palavras do Miguel de Unamuno, ele é muito denso e ele é muito assertivo e ele é muito feliz no que ele diz sobre os poemas e sobre como chegar a essa... veja bem, ele não fala aqui de técnica de escrever o poema, ele fala de densidade, e a partir daí cada um vai interiorizar isso, e quem escreve poesia vai analisar e vai interpretar isso à sua maneira. Então é essa densidade que ele fala. Ele fala aqui de pensamento, ele fala de sentimento, ele fala de desejos, ele fala de cuidados com o pensamento, ele fala do tempo, ele fala de não sair da senda e ele fala do firme fio do ritmo. Então, ele não está falando aqui de uma técnica de escrever, ele está falando, a meu ver, de uma maneira de escrever em relação à qual nós vamos desenvolver um conjunto de técnicas, mas é diferente. Então, essa riqueza desse poema, e é o que eu achei assim muito, muito... Foi um júbilo traduzir isso aqui logo de cara, né? Que era o primeiro poema desse poemário do Miguel de Unamuno. Então aqui eu também pensei em ler para vocês e comentar, né, sempre nesse âmbito da tradução, lembrando aqui que a gente está falando, para quem entrou depois, sejam bem-vindos, desse poema, desses poemas de Miguel de Unamuno, que eu traduzi do espanhol para o português e foi lançado pela editora da Universidade de Brasília. Então vamos ao segundo poema. O segundo poema está na página 24, e aí a temática muda. Os poemas têm diferentes temáticas nesse livro, e essa aqui é quase um choro, é um lamento. Eu não diria que é uma elegia, porque ele tem uma elegia. Elegia é um tipo de poema triste, né, de lamento, que vem da Grécia Antiga. Ele tem um poema que me comoveu muito, que se chama Elegia a um perro. Deixa eu ver aqui. Elegia na morte de um cão. Mas aqui em espanhol, como é que tá? Eu não anotei a página agora. Bom, eu vou procurar aí, porque eu vou chegar nele e vou a 82 aqui. Elegia la muerte de un perro, que eu vou comentar depois. Aqui nesse caso, ele fala de elegia, que é esse tipo de poema da Grécia Antiga. Nesse caso aqui, ele não fala tu me levantas, tierra de Espanha. Aqui, ó, então, sempre na edição bilíngue, né? Ele fala da terra de Castela, ele fala da minha terra. Então, aqui é um canto lírico e ao mesmo tempo muito, muito triste sobre essa terra que é tão cara a ele, essa terra que deu sentido à vida dele,
Então a gente não está mais falando, vejam bem, uma metalinguagem do poema, como no primeiro poema denso. Aqui a gente está indo mais para uma elegia, sempre no mesmo poemário. Então aqui eu vou ler a primeira página, não, eu vou ler tudo em espanhol, para sentir o ritmo, né? Para exercitar aquilo que eu falei da oralização, que eu sempre leio na língua original, o poema. Então é: Tu me levantas, tierra de Castilla. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma presente en ti viejos colores del noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos, tienen tu cuna el sol y en ti sepulcro y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira aquí en tu páramo. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto. Então, esse é um canto de amor para essa terra de Castela, com seus campos, com a sua terra seca, como ele fala, né? Levanta-me, Castela, minha terra, na rugosa palma de tua mão, ao céu que te ilumina e te realça, ao céu teu patrão. Então aqui começa a rima, que não foi no caso da tradução, né? O recorte é esse. No primeiro, não existia a repetição, o denso que repetia, que cria, a repetição sempre cria um ritmo. Mas aqui, uma das grandes dificuldades, além dessa imaginação, a escrita do Miguel de Unamuno é sempre muito imagética. A gente vê a terra de Castela, a gente vê a rugosa palma da mão, a gente vê o céu, a gente vê essa terra seca, despojada, a gente vê isso. O poema traz um conjunto de imagens que ajudam a trazer o espírito da poesia e desse poema. E nesse caso aqui, de um ponto de vista mais técnico, que eu vou encontrar em muitos outros poemas, né, na sequência, é a questão das rimas. Então, ele sempre tem, sempre não, mas muitas vezes ele tem a rima cruzada, A, B, A, B, A, B. Então, esse cruzamento, e às vezes não é a mesma na primeira estrofe e depois nas demais estrofes, porque ele altera uma sílaba, altera uma vogal, e aí muda o som. Então, uma das grandes dificuldades, porque a rima, neste caso, ela tem uma função de dar o ritmo ao poema. Uma das funções dela, né? Além da questão memotécnica, a rima é sempre uma questão de lembrança, né? Como a gente canta em português algumas canções, né? Eu tô lembrando uma que, tirei o pau no gato, totô. Então, esse totô é uma memória que a gente tem, a repetição, ela fixa a forma. Em nós humanos, né? Então, aqui também a repetição do som, que é a rima, fixa a forma. Então, eu dei muita atenção a isso. E chegou em alguns momentos que, para manter a rima, porque a gente tem que escolher alguns critérios de importância em função daquilo que a gente quer fazer. Então, a questão aqui, às vezes, era inverter o verso para que a rima se mantivesse e não quebrar a rima. Então, esse tipo de jogo
ele é importante o tradutor ter ciência disso, para ele poder fazer essas alterações, sem que o espírito da tradução e o espírito daquele poema seja alterado. Então, a inversão, às vezes, é de uma parte pequena, mas você inverte e aí você consegue combinar as rimas. Então, essa era uma preocupação que eu tinha de maneira muito clara. O A, quando ele termina com A, em espanhol também, né? Porque são línguas próximas, então o A faz sentido. Castilla, refrescar, é o A. Então, aí, se é a rima, se ela fica só no A, ou se ela vai para a última sílaba, ou se ela vai para as duas últimas, isso tudo tem uma catalogação na questão das rimas, né? A gente chama isso de rima rica, enfim, tem todo um vocabulário aí para falar sobre isso. Então, esse poema agora tá assim... Eu fiz algumas marcações aqui, é exatamente isso. Em alguns momentos eu inverti, porque o meu critério de tradução, digamos, de técnicas, né? Aqui a gente entra na técnica. A técnica de tradução era manter as rimas, porque as rimas têm elas constroem não só a prosódia, mas a melodia, como eu falei, a melodia daquele poema em especial. Então, você quebrando muitas vezes a rima, você quebra o poema, você quebra aquela estrofe, ou você quebra aquele efeito, pode ser um efeito dramático, um efeito lírico, você quebra, porque é pelo som que muitas vezes você consegue fazer isso, sem ficar explicando, né? A poesia não explica nada, a gente sabe. Então, essa foi uma das técnicas que eu usei aqui. E às vezes eu trabalho muito com sinônimos. Então, você tem uma palavra, eu tentei evitar, mas nem sempre eu consegui achar a palavra que tenha o mesmo número de sílabas. E aí a gente entra no que o tradutor consegue fazer. Eu sempre digo isso, né? Que a tradução, ela é infinita per se. Por que ela é infinita? Deixa eu beber água de novo, que eu tô com a garganta seca. Por que ela é infinita? Porque a gente lida com a linguagem. E a linguagem, ela é plástica. E ela é infinita por definição. Eu sempre posso voltar num texto e alterar esse texto. Claro que não amanhã, não depois de amanhã. Ou então eu decido que esse texto, ele tá bom, ele tá redondo, ele tá coerente. Mas não é porque eu não possa mudar, é porque eu não quero mudar. Porque eu disse, ok, isso aqui tá legal. Então eu não vou mudar, é diferente. Mas nada me impede de mudar caso eu queira. Então, essa característica da linguagem e das línguas, eu usei muito ela aqui nesse processo tradutório, que é justamente usar os recursos, tendo em vista sempre a baliza, que é a baliza do texto do qual eu estou traduzindo. Porque, afinal de contas, eu não estou, apesar de ser escritora, aqui eu não estou na função de escritora, eu estou na função de tradutora, que eu tenho uma referência, eu tenho uma baliza ali clara. E essa baliza, ela constrói um espaço de inteligibilidade e de questões possíveis e não possíveis. Então, se eu tenho uma palavra com 2 sílabas em espanhol, poxa, se eu colocar uma de 4 sílabas em português, ou 5, eu vou alterar toda o ritmo daquele verso. Por consequência, eu vou também alterar o ritmo da estrofe e talvez do poema como um todo. Então, a gente sempre fica numa corda bamba, que é
validar, mas validar ali, naquele verso, naquela estrofe, mas validar também o conjunto. Então, essas soluções que a gente vai trazendo, eu sempre tento refletir sobre elas quando eu escrevo também, mas aí o processo é um pouco diferente. No caso da tradução, eu faço uma primeira versão, e aí eu deixo essa primeira versão, tipo, adormecer, dormir ali, eu esqueço dela, tento esquecer, né, que a coisa não é tão fácil assim, ela continua na cabeça, e eu volto depois de alguns dias. Normalmente, quando eu volto, eu tenho essa condição de ter, meu olhar se deslocou, não me perguntem como, mas é assim que acontece, esse olhar se desloca e eu consigo ver coisas que eu não via antes. Então, para mim, o tempo, né, o que eu sempre falo também, eu dou aula também de tradução, eu sempre falo isso, a gente tem que saber esperar o tempo das coisas. As coisas, elas têm um tempo também. A tradução também tem um tempo. Claro que eu tenho que entregar a minha tradução como essa, né? Eu tinha que entregar essa tradução, tinha uma questão de cronograma, né, e tal, porque aí depois tinha todo o trabalho de produção do livro. Fazer uma tradução é uma coisa, a outra é publicar, produzir o livro, né? E aí depois toda a parte também da pós-produção, enfim, do lançamento e tal, com o livro já pronto. Mas neste caso, o ritmo pode ser alterado de forma a se adaptar à língua de chegada. Alexandre, bem interessante essa pergunta. Eu vou dizer que sim. Talvez eu esteja aqui sendo um pouco iconoclasta, mas eu vou dizer que sim. Eu acho que essa é a grande questão, principalmente se a gente traduz de línguas que são distantes uma da outra. No caso aqui, a alteração ela é mínima porque são línguas muito próximas, né? É realmente muito próximo, mas você pega línguas mais distantes, né? Você tem que, esse exercício de eu entendo o ritmo em uma língua e depois eu vou reconstruir o ritmo na língua, no outro polo, né, na outra língua, no outro universo cultural, porque a língua não é só um conjunto de palavras, é toda uma questão de cosmovisão, mentalidade, enfim, é uma coisa muito mais complexa, né, por isso que a gente diz que a língua é viva, e só o que não altera são as línguas que são mortas, né, mas aquelas que as pessoas falam, elas têm essa vivência das pessoas, elas carregam história, elas carregam várias coisas. Então, o ritmo, sim, ele pode ser alterado, ele, em alguns casos, deve ser alterado para você reconstruir. O material que você tem, que é um material formatado dentro de uma característica específica de uma língua, né? Então você tem a sonoridade, você tem a prosódia, que está dentro de uma língua, né? De uma língua desse universo ali. Você quer pegar esse material, né? Esse poema e recriá-lo, transformá-lo em outro lugar, colocá-lo em outra língua, em outro canto, você tem que alterar, mexer no ritmo, sim. Agora, essa é uma questão bem delicada que tem que ir por aproximação. Mas sim, principalmente na poesia. Na poesia, para mim, eu diria que é quase assim, absoluto, né? Pode, deve, deve, né? A gente pode ir conversando. Alexandre é meu aluno aqui. Obrigada, Alexandre. Então, estamos aqui, nossa, 10 minutos, eu gosto de deixar 1 hora, né, de live, já estamos a 10 minutos do final dessa live, e eu vou então comentar na página 82, esse poema que é lindo, 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 lindo,
que é Elegia en la muerte de um perro, que em português eu traduzi por Elegia na morte de um cão. Aí eu vou ler a primeira página, né? Porque é um poema, não tem estrofe, tá? É uma só. Então, eu vou ler a primeira em espanhol, vou ler em português e vou fazer os comentários, porque aqui é que a gente vê o sentido trágico da vida, como eu falei que é um dos temas de predileção do Miguel de Unamuno no início da live. La quietud sujetó con recia mano al pobre perro inquieto, y para siempre fiel se acostó en su madre piadosa tierra. Sus ojos mansos no clavará en los míos con la tristeza de faltarle el habla. No lamerá mi mano, ni en mi regazo su cabeza fina reposará. Y ahora, ¿en qué sueñas? ¿Dónde se fue tu espíritu sumiso? No hay otro mundo en que revivas tú, mi pobre bestia, y encima de los cielos te pasees brincando al lado mío, el outro mundo. Em português. Elegia na morte de um cão. A quietude dominou com mão robusta o pobre cão inquieto, e para sempre, fiel, ele se deitou na sua mãe terra piedosa. Seus olhos mansos não cravarão nos meus com a tristeza de faltar-lhe a palavra. Não lamberá minha mão, nem em meu regaço sua delgada cabeça descansará. E agora, que sonhos tens? Onde foi teu espírito submisso? Não há outro mundo em que de novo vivas tu, minha pobre besta, sobre os céus e passeis brincando comigo? O outro mundo. Então, o poema continua, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas aqui nessa edição, tá? Então, alguns comentários. Uma elegia, então, é uma forma fixa que nos chega da Grécia Antiga. É um poema que é um lamento. É um lamento, no caso aqui, é um lamento na morte de um cão. Só que essa morte do cão, ela é muito peculiar, porque o Miguel de Unamuno utiliza ele utiliza esse poema, ou esse momento, não sei se era o cão dele, para justamente falar da metafísica, isto é, quando nós morremos, vamos para onde? Miguel de Unamuno era profundamente cristão, mas ele tinha essa dúvida, para onde vamos? E o sentimento trágico da vida é que ele tinha essa dúvida. O outro mundo, como ele fala aqui, não é? O outro mundo. Então, vamos nos encontrar novamente? Será que vamos nos encontrar novamente? E é nesse será que vamos nos encontrar novamente que se encontra toda a questão desse sentimento trágico da vida. Trágico por quê? Porque eu não sei. E eu gostaria tanto de saber. E eu gostaria tanto de ter certeza, mas eu não tenho como ter certeza. Então, ele é um sentimento que nesse poema se expressa muito, de maneira muito clara. E essa é a questão filosófica que se encontra, que reverbera nesse poema do Miguel de Unamuno, nessa elegia. Então, fazendo um gancho com o que eu falei no início, por isso que entender a obra de um autor com o qual que a gente vai traduzir, né, cujos poemas, no caso aqui, a gente vai traduzir, eu traduzi, é justamente esse. Em que medida é esse o ponto? Em que medida esse poema, que é uma elegia, que fala da morte de um cão. Bom dia, boa noite, Lucy.
em que medida esse poema ele fala desse sentimento trágico da vida, que é nós morremos, o cão morreu, era o companheiro dele, companheiro de toda uma vida. E aí, o que acontece com esse cão? E essa pergunta, ela não tem resposta na visão de Unamuno. Daí o trágico, daí a terrível dúvida de não saber e de ter que aceitar que eu não sei. Esse é um dos pontos. Por isso que eu falei de metafísica. E nesse poema, ele fala isso de maneira muito clara. Ele fala do mundo dos espíritos. Mas será que esse mundo... Boa noite, Lucy. Será que esse mundo existe? Então é isso que torna... É isso que torna essa dúvida cruel. Porque por mais que o filósofo... Boa noite, poeta Uiguará. Por mais que o poeta tente ter essa certeza, ele não tem. Mas ele não tem, nós não temos, é a posição filosófica do Miguel de Unamuno. E isso traz um sentimento de tudo, de não saber, de se indagar sobre a vida, de ter essa dúvida que nos acompanha o tempo todo, eu não tenho certeza. E ele era cristão, assim, um cristão muito ferrenho, mas essa certeza ele não tinha. De uma certa forma, aqui eu estou fazendo uma hipótese, eu li muitos místicos, né, do cristianismo, acho que de alguma maneira ele tem algumas conversas assim, em termos de religião, com talvez alguns movimentos do mundo cristão, mas o que me após todas essas leituras, o que fica para mim é essa dúvida que ele tem, e que é uma dúvida que ele nunca vai poder sanar. Ele nunca vai poder ter certeza. E essa certeza, essa dúvida de não... Essa certeza de não saber, ele tem. Então, o trágico, é isso o trágico. É essa relação com o que nós... aqui, né? E o que ele chama o outro mundo. Mas esse outro mundo, ele existe? Isso está todo nesse poema, que é belíssimo. Eu reli, li em voz alta, me apaixonei por esse poema. Vários, mas esse, nossa, e eu amo cão também, né? Eu gosto muito de animal, então me marcou muito. E isso é toda a riqueza de um poema, que por mais que a gente fale aqui, e a tradução ela tem, exatamente, Santo Agostinho é um ponto de referência na obra dele, e por mais que a gente venha comentar o poema, quando ele é muito rico, assim, a gente não consegue finalizar esse comentário, porque o poema traz uma reflexão que é para além do normal, para além do que é hoje, do que nós estamos vivendo hoje. Então, esse poema falando desse cão, dessa dúvida atroz que ele tem, que ele vai manter para o resto da existência dele, ele não tem resposta. E isso é duro, não ter respostas. Isso é muito duro. Mas é a condição humana. Nós não temos resposta. Pelo menos essa é uma das minhas chaves de leitura do Unamuno, no sentido de qual é a atualidade do Unamuno, qual é a questão que ele coloca. Ele coloca várias, mas uma delas é essa. Nós não sabemos. Nós não temos certeza. E esse poema fala disso.
O cão, ele não tem certeza. Ele não sabe para onde o cão foi. E se ele foi para algum lugar, porque aí a questão, o cão é quase uma analogia, porque ele está falando dele, né? No fundo, eu não sei para onde eu vou. Ele está falando de si. O cão é um pré-texto no sentido etimológico, um pré-texto. Ele não sabe para onde ele irá, como ele não soube para onde o cão foi. Bom, pessoal, são 9 horas. Eu vou encerrar por aqui. Teria muitas coisas para dizer, mas é 1 hora, então eu agradeço muito de coração a presença de vocês. A razão é inimiga da vida. A vida é muito complexa, realmente é muito complexa. Então, vocês têm o meu Instagram, by _Ana Rossi. Obrigada, Alexandre, obrigada a todos os presentes aqui. Essa live vai ficar gravada e toda sexta-feira eu estou aqui ou comentando um livro, ou trazendo um convidado. Vocês encontram todos os vídeos que foram gravados no meu canal do Instagram. E também amanhã eu devo colocar essa live no meu canal do YouTube e eu vou fazer a propaganda para vocês acessarem caso queiram. Muito obrigada, Nirton, obrigada a todos aí que participaram e um grande beijo para vocês. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Um abraço, tchau, tchau.